Eu acho que todo artista profissional que eu já vi ensinando fala sempre a mesma coisa, que é pra você dar um passo pra trás, pra você dar zoom out na tua pintura, que vai ficar melhor. Você já recebeu esse conselho? Você sabe exatamente por que esse artista te recomendou isso? Eu queria me aprofundar nesse tema hoje. Você já ouviu aquela parábola dos cegos e do elefante? Eu acho que ela é muito legal pra esclarecer um pouco esse assunto. Eu quero ler pra vocês, acho que vai ser legal. Ó. Um grupo de cegos ouviu dizer que um animal estranho, chamado elefante, havia sido trazido para a cidade, mas nenhum deles estava ciente da sua configuração e forma. Eles não conheciam o que era um elefante. Por curiosidade, eles disseram, abre aspas, precisamos inspecionar e conhecê-lo pelo toque, do qual somos capazes, fecha aspas. Então, eles o procuraram e, quando o encontraram, tentaram tateá-lo. No caso da primeira pessoa, cujo a mão pousou na tromba, ele disse, este ser é como uma cobra grossa. Para outro, cuja mão chegou na orelha, parecia uma espécie de leque. Quanto a outra pessoa, cuja mão estava sobre a perna, disse que o elefante é um pilar como um tronco de uma árvore. O cego que colocou a mão de lado disse que o elefante é uma parede. Outro que sentiu o rabo descreveu ele como uma corda. O último sentiu a sua presa, afirmando que o elefante é aquilo que é duro, liso e como uma lança. Ou seja, quem criou essa parábola estava claramente falando pra você dar zoom out na tua fanart de LOLzinho, não é mesmo? Né? Acho que não. Eu acho essa parábola muito legal para explicar o assunto do vídeo de hoje, porque quando a gente está muito próximo do assunto que a gente está desenhando ou pintando, a gente acaba por não compreender ele da forma completa. A gente vai ter uma percepção muito limitada do todo. E isso também serve para política, filosofia e outras áreas. Para a gente ver o assunto na sua grandeza e com maior clareza, é preciso que a gente se distancie um pouquinho dele, ao invés de ficar tentando tatear coisas muito específicas. Mas vamos falar um pouquinho de pintura. Quando eu estava começando na arte digital, várias pinturas que eu fiz, elas começavam meio que a partir de um olho. Você já fez isso? Tipo, você começa a desenhar um olho, você acha aquilo super legal, aí você vai lá e tenta desenhar um nariz, aí parece meio colado, você vai e tenta fazer uma boca, aí você faz um rosto, vai desenhando o corpo, tenta colocar um cenário depois, aí quando você vê aquele seu Shrek dando mortal carpado numa piscina só de sunga, não ficou aquilo que você esperava. Mas por que isso? A minha falta de experiência e de estudo mesmo, com certeza é um desses fatores. Se eu fosse um artista muito mais experiente, talvez eu conseguisse encaixar melhor aquelas peças e fazer a minha imagem maravilhosa funcionar. Mas eu acho que você criar uma hierarquia, você saber o que é mais importante e o que é menos importante durante o processo de desenho ou de pintura, facilita muito você conseguir colocar o teu Shrek aí de sunga numa perspectiva correta, tá ligado? E mesmo hoje em dia, se eu ainda não tenho uma percepção do todo sobre o que eu quero desenhar ou pintar, a minha pintura ainda sai uma bagunça. E recentemente eu fiz um desafio que prova muito do que eu tô falando aqui. Não importa o tanto de experiência que eu tenho, quantos desenhos eu já fiz, se eu não tiver a noção do todo, não vai dar certo. Então o que eu fiz? Um dia lá na nossa área de membros, eu tava fazendo uma live pros nossos queridos membros, e eu resolvi fazer esse desafio de desenhar sem dar zoom out, fazer o contrário do que todo artista recomenda. Ao invés de desenhar a imagem de longe, eu fiz a imagem muito de perto. Eu ranquei o atalho do meu zoom, então eu não podia dar zoom out, eu não podia dar um passo para trás, digamos assim. Eu tentei fazer um desenho, uma pintura sempre de perto, para meio que provar esse meu ponto. E deu muito errado. Seja o que Deus quiser, mano. Bora. Ó. Ó. Ó, que merda. Foi bizarro. Espero nunca mais fazer isso. Espero ter provado o meu ponto. Esse e outros desafios eles estão gravados lá, completos na nossa área de membros, tudo por apenas R$19,90, e onde você vai ter acesso pelo mesmo preço a um monte de aula, às lives exclusivas, a um monte de recursos super legal que está disponível, aulas de pintura tradicional, pintura digital, aula de desenho, é muita coisa para vocês aproveitarem. Também tem uma série de aulas que eu gosto bastante sobre o meu processo de ilustração de uma forma mais aprofundada, a gente passa mais de hora falando sobre cada uma das etapas desse processo, enfim, eu convido vocês a pelo menos dar uma olhada lá. Mas voltando a esse desafio. Eu até poderia ter usado um grid ou alguma coisa assim, mas eu realmente queria provar o meu ponto e não usar de alguns artifícios, algumas técnicas que iriam facilitar a minha vida. O intuito ali era sofrer mesmo, mas tudo em prol da ciência.
Em alguns momentos, até parecia que ia dar certo. Você até consegue copiar algumas formas usando ali algumas técnicas de desenho de observação, tipo você tentar identificar qual é a forma que você quer desenhar, encontrar o espaço negativo dessas formas e usar isso para meio que tatear mais ou menos aonde você está na sua pintura e se localizar, principalmente pelo alinhamento dessas formas, fazer algumas medições também. E desse jeito é muito legal porque eu acabo desenhando mais as formas e os espaços negativos e menos tentando entender o que é que eu estou desenhando. Eu não me preocupo nesse caso se eu estou tentando desenhar um olho ou se eu estou tentando desenhar uma boca especificamente. Eu estou tentando desenhar formas. E isso ajuda muito a entender a pintura de um jeito mais simplificado. E isso acaba fazendo até a minha pintura ficar melhor, porque eu acabo não trazendo alguns vícios que eu tenho, assim, de desenho e de pintura, e de interpretação desses ícones que a gente entende sobre o que é um olho, sobre o que é uma boca. Não. Nesse caso, eu tô apenas me preocupando com as formas que fazem a aparência de um olho, que faz a gente ter o entendimento de que aquela luz e sombra combinadas resultam na percepção do que é um olho. Eu foco mais na forma que aparenta o olho ser o olho, entendeu? Parece que vai dar certo, mas na verdade fica horroroso, tá? Se a gente não tem a noção do contexto, a gente não consegue unir e fazer uma medição muito mais precisa dessas formas e encaixar elas no espaço bidimensional. Então elas vão acabar ficando sempre tortas. Fica horroroso mesmo. Fica parecendo meio que um quebra-cabeça meio torto, sabe? Uma outra técnica de desenho de observação muito legal que a gente pode utilizar é fazer medições e alinhamento, né? Porque se você tem uma forma em um local, você consegue meio que por comparação entender qual é a distância dessa forma até outra forma que dentro dessa distância também tem uma outra forma, às vezes em espaço negativo, às vezes preenchido, mas enfim, essas distâncias ajudam muito a você ter uma medição específica. E não são distâncias de tipo, tem 5 centímetros aqui. Não, a gente faz uma distância de, por exemplo, essa forma ela é um tamanho X. Quantos X eu tenho até a outra forma? Então a gente consegue encaixar aquele tamanho especificamente várias vezes dentro da nossa imagem e com isso, por comparação, a gente consegue fazer uma medição quase que precisa. É meio no olhômetro, mas ela fica relativamente precisa numa pintura de observação, num desenho de observação. Mas não importa. Eu tentei fazer tudo isso e não funcionou. Essas técnicas, elas são sim muito legais, elas são muito importantes para desenho e pintura de observação, mas falta o contexto que amarra tudo aquilo. Vai faltar a comparação do todo, dessas massas grandes que a gente está usando. E massa é até um termo muito legal que a gente pode usar no lugar de formas, tá? Massas claras, massas escuras. E uma boa imagem, ela depende primariamente dessa distribuição das formas no espaço bidimensional, né? A gente também pode chamar isso de uma distribuição de massas. E essa distribuição, ela vem inicialmente pelas grandes massas. Só depois que a gente vai diminuindo para formas ou massas médias e pequenas. A gente sempre começa com essas massas grandes, porque dessa forma a gente se localiza muito mais fácil na nossa pintura e consegue compor uma imagem de uma forma mais simplificada. Se a sua composição não funciona, se ela não tem legibilidade só com massas grandes, digamos assim, ela não vai funcionar mesmo você atochando lá um monte de formas pequenininhas, um monte de detalhezinho, não vai funcionar. Sabe quando a gente vê uma imagem do grande Frazetta ali e consegue compreender que aquela composição é basicamente um triângulo? E dentro desse triângulo a gente consegue compreender ainda nas formas grandes a silhueta dos personagens que ele está desenhando, mesmo sem nenhum detalhe? A gente consegue compreender a movimentação dos personagens, a distribuição de peso dentro da imagem. E depois, se a gente se aprofundar, a gente consegue ver as expressões faciais dos personagens, a gente vê detalhes ali das armas, mas percebe do que eu tô falando? É como se fosse um funil. É sempre do grande para depois ir para os detalhes menores. E para você compor imagens novas, para você poder criar uma ilustração, uma arte, idealmente você também começa pensando do grande para o pequeno. Só que se você tá num zoom, você não consegue pensar nas formas grandes. Você já tá pensando nas formas pequenas. E esse é um grandíssimo problema. Os impressionistas também utilizaram muito desse recurso de você ficar à distância da sua imagem nas pinturas deles.
E nesse caso, eles descobriram que as cores, elas vão se misturar, mesmo que não tenha se misturado ali na paleta para depois ir para a pintura, as cores se misturam nos nossos olhos, mesmo se você deixar cores separadas, pintadas direto na tela. Ou seja, se eu fazer uma pincelada amarela e ao lado eu fazer uma pincelada azul, à distância, o nosso olho tende a simplificar aquelas duas pinceladas e unificar elas para uma pincelada mais esverdeada, entende? O nosso olho faz isso, ele simplifica as cores, ele simplifica os valores, ele simplifica as formas. Ele sintetiza muito bem essas informações. E a gente pode usar isso ao nosso favor. A gente só vai enxergar aquelas cores separadas, ou no caso de um desenho, a gente só vai identificar aqueles detalhes mais específicos, perdendo naturalmente ali a noção do contexto, a noção do todo, quando a gente se aproximar da tela, ou da pintura, ou do desenho, enfim. Mas seria praticamente impossível pintar essas imagens, por exemplo, como os impressionistas faziam, sem entender o contexto primeiro. Então, um bom hábito de desenho seria também você simplificar essas formas complexas inicialmente para formas grandes e simplificadas. Então, por exemplo, se você for desenhar um braço, ao invés de já no começo você colocar um monte de detalhe de musculatura, desenhar a unha do dedinho do Shrek, você vai pensar primeiro qual que é a linha de gestual daquilo, pensando como um grande movimento, como uma forma única. Depois você pode simplificar isso para uma forma, por exemplo, um cilindro mais alongado ainda, bem simplificadão. Depois você vai esculpir, digamos assim, aquele cilindro para formas menores. Aí sim pensar em musculatura, colocar em detalhes. Só que desse jeito você meio que garante que a perspectiva desse braço, a forma, o gestual dele já tá legal desde o começo. Porque se você fizer detalhes desde o começo, pode ser que você perca muito tempo desenhando um monte de coisa, pintando um monte de coisa para perceber lá na frente que, por exemplo, o gestual ou a perspectiva do que você estava desenhando estava errado, estava um lixo. Então sempre faça isso nos seus desenhos. Primeiro pensa simplificado para depois adicionar detalhes. Ai, Marco, mas o Kim Jong-gi, ele era um artista que desenhava as coisas já direto a partir do detalhe. Você é o Kim Jong-gi? Eu não sou. Eu acho que é importante a gente não se pautar pelas exceções, né? Eu acho que o Kim Jong-gi é uma exceção. É óbvio que existe técnica que você pode aprender esse tipo de desenho, mas se você estiver no começo, você não pode se cobrar desenhar igual o Kim Jong-gi. Não tem por que você não utilizar uma boa técnica de desenho que já tá aí há séculos e séculos para facilitar a tua vida e fazer você produzir desenhos melhores. Mas cada um na tua. Eu tenho certeza que daria para você fazer desenhos igual o Kim Jong-gi, mas com muitos e muitos e muitos anos de prática nesse tipo de desenho específico, sacou? Não quer dizer que ele desenhava sem perspectiva, só quer dizer que a perspectiva já estava na mente dele quando ele ia desenhar. Ele já entendia mais ou menos como que ele ia fazer aquela composição, ele não sabia exatamente o que ele ia colocar, ele ia criando ali durante o trabalho, mas eu tenho certeza que pelo menos a perspectiva e os elementos mais simplificados, tipo caixas, cilindros, já estava dentro da cabeça dele funcionando tudo numa perspectiva coerente. Mas enfim, vamos voltar para o que eu estava falando. E esse pensamento também se reflete na pintura, tá? Especificamente no tamanho do pincel. O tamanho do pincel importa sim, e muito. O ideal mesmo é você começar sempre com pincéis grandes, para só depois você ir diminuindo os seus pincéis. Porque nesse caso, o tamanho do pincel até diz o quanto de detalhes que você consegue fazer. E a ideia é que você não se perca fazendo detalhes no começo de uma pintura, sabe? É claro que você pode usar pincéis menores para fazer a parte de esboço, fazer outras técnicas. Dá para explorar um monte de processo. Eu não tô querendo aqui cagar uma regra que você precisa pintar de um jeito, precisa desenhar desse jeito, mas eu tenho certeza que se você fizer isso que eu tô falando, a sua vida vai ser muito mais fácil. Na pintura é muito comum a gente começar com aquele pensamento de massas que eu falei, né? Você separar duas grandes massas, principalmente na etapa inicial de uma pintura. Separar a massa de luz e a massa de sombra, a massa clara e a massa escura. Sem colocar nenhum detalhe, só pelo contraste e pela simplificação dessas massas. Então, ao invés de você tentar encontrar muitas nuances, por exemplo, numa tonalidade de cinza, você vai simplificar tudo aquilo para um valor só. Depois você volta adicionando mais contraste, adicionando mais sutileza, mas inicialmente é aquilo, funciona muito bem. Mas dificilmente você iniciaria uma pintura com pincéis minúsculos, sabe? Deixe esses detalhes lá pro final, ou para, por exemplo, se você for fazer um esboço mais focado em linha, aí beleza, aí é uma outra história.
E extrapolando ainda mais esse pensamento, em uma ilustração mais complexa, seria a mesma coisa, tá? Quando a gente fala que você precisa começar por uma thumbnail é basicamente uma miniatura, uma pré-visualização de como vai se parecer a sua ilustração. Quando a gente fala para você começar por isso, é exatamente para você começar por algo mais simplificado, até boneco palito vale. Começa simplificando o seu pensamento, deixa ele bem rudimentar, bem simples, para você poder visualizar ali a composição e não os detalhes de um desenho. Isso ajuda muito você a visualizar a distribuição de massas na sua pintura, você visualizar o todo, o contexto da tua imagem, a leitura dela. Se já está funcionando de forma simplificada, lembra do que eu falei, ela vai funcionar com mais detalhes. Mas se não estiver funcionando ali numa forma simplificada, não adianta você enfiar um monte de detalhe. E para isso funcionar, você precisa confiar no processo. Se você seguir os passos bonitinhos e as etapas até que eu descrevo lá nos meus aulões que estão disponíveis na área de membros, a garantia é que você pelo menos vai fazer uma imagem um pouco melhor estruturada. Pode não ser a sua grande obra-prima, mas ela pelo menos vai ser mais estruturada e você vai sofrer um pouquinho menos. No tradicional, você pode criar o hábito de dar sempre um passo para trás e quando estiver observando a sua referência, você semicerrar um pouquinho os seus olhos para você tirar aquele monte de informação, aquele monte de detalhe e você visualizar só as massas importantes daquela sua referência. E no digital, um monte de programa tem uma janelinha que é chamada de Navigator, que é como se fosse uma miniatura da sua pintura. Muitas pessoas utilizam esse Navigator como essa visualização à distância da própria ilustração. Então, mesmo que você esteja trabalhando com um pouquinho de zoom, você ainda olha ali no Navigator a sua imagem completa, uma miniatura ali da sua imagem completa. E nessa você vai perceber se aquelas 2 horas que você ficou desenhando o detalhezinho da unha do seu personagem de LoL favorito fez alguma diferença na sua imagem completa. Muito provavelmente que não. Então eu tô te ensinando até a ser mais eficaz na tua pintura, hein? Você vai perder menos tempo fazendo coisas que não importam. No meu caso, eu acabo não utilizando muito esse Navigator. Eu criei muito o hábito de dar zoom out mesmo. Então, mesmo que eu esteja já trabalhando numa etapa de detalhes, mais pro final da ilustração, a cada 2, 3 minutos eu sempre tiro o zoom. Se você me assistir pintando ao vivo, seja na área de membros ou às vezes nas lives públicas, você vai perceber que o tempo todo eu fico me distanciando da imagem. Fisicamente, dando um passo para trás, mas também usando o zoom out ali do programa para ver aquela imagem de longe, para entender se aquilo que eu estou fazendo realmente está fazendo alguma diferença na imagem completa. No meu caso, eu fico até girando a imagem para meio que quebrar a minha perspectiva, quebrar aquele vício que a gente tem visual, né? Que a gente já se acostuma com a imagem. Então eu acabo girando, mas isso é um papo para outro vídeo. Eu não recomendo necessariamente você girar a tela, mas com certeza criar o hábito de se distanciar o tempo todo, a cada 2 minutinhos, vai fazer uma diferença muito grande no seu dia a dia de pintura. E de desenho também. Então, da próxima vez que você for fazer algum tipo de arte, tenta lembrar disso que eu falei. Eu sei que eu falei um monte de coisa aqui, não é pra você travar o seu processo completamente, pra você ficar com medo de desenhar, muito pelo contrário, é só pra você tentar criar um hábito muito saudável de se distanciar da sua imagem, pra você ter sempre a noção do todo, você ter o contexto daquilo que você tá fazendo. Se tiver que lembrar de uma coisa, é pra você sempre começar pelo simples, por formas grandes, pra depois você ir pras médias, pras pequenas, etc, etc. E deixa o detalhe só pro final. Eu sei que dá muita vontade de ficar lambendo a imagem, de ficar colocando um monte de detalhe, mas às vezes aquilo que eu falei, às vezes não vai fazer nenhuma diferença na tua imagem final e você tem um prazo ali, ó, pra entregar a imagem, sacou? Enfim, galera, tudo que eu falei aqui tá explicado de forma mais aprofundada dentro da nossa área de membros. Eu tenho vários aulões que eu destrincho um pouco esse assunto e falo também sobre o meu processo de criação de ilustrações. Tem também aulas onde eu tô pintando e desenhando ao vivo que eu ilustro essa parte mais teórica. Mas hoje eu também queria recomendar o meu workshop que está disponível lá na ICS Play, que é um workshop especificamente sobre observação e percepção visual. Para quem não sabe, os membros também têm desconto
nesse workshop, tá disponível lá na nossa aba de comunidades aqui no YouTube. Mas esse workshop é essencialmente sobre isso, é sobre essa questão. Eu te dou várias técnicas de desenho, de pintura, eu falo bastante dessa separação, é muito bem ilustrado, eu recomendo muito que vocês assistam, porque é um workshop excelente, mas eu acabo não falando muito aqui pra vocês, né? E de quebra você ainda vai ver um Marco muito diferente lá, eu tô com cabelo diferente, estranho, mas enfim, o workshop ainda é muito bom, fica a minha recomendação, tá? Você já recebeu essa dica aí de algum professor seu de desenho ou de pintura? Deixa pra mim aqui nos comentários qual foi o melhor conselho, a melhor dica de desenho que você já recebeu de um professor de desenho ou de pintura. Eu tô curioso pra saber, não esquece de deixar aqui nos comentários. Por sinal, esse tipo de vídeo aqui só é possível graças aos nossos membros maravilhosos. Quem tá passando aqui são os nomes dos membros que completaram 1 ano ou mais. Tem gente completando mais de 2 anos na nossa área de membro. Galera, eu não consigo agradecer o suficiente. Muito obrigado. O nosso projeto aqui só existe por causa dos membros aqui do YouTube que financiam esse tipo de vídeo. Então, se vocês gostaram, eu peço para que vocês pelo menos deem uma chance ali, dá uma olhada para ver o que tem dentro da área de membros. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E além de tudo que eu já falei, vocês ainda vão ter acesso a uma comunidade incrível que vai te receber de braços abertos, eu tenho certeza absoluta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo pra vocês, até a próxima aí. Tchau, tchau.